Mas a gente vai continuar falando de economia porque, claro, existe todo o ruído ao redor, como o Felipe Moura Brasil bem disse, as manifestações, os protestos que ainda acontecem por gente que não aceita o resultado das urnas, mas muitas vezes o problema vem de dentro do próprio governo eleito, do novo governo a tomar posse a partir de 1º de janeiro. O governo Lula deve frear 7 privatizações. Você vai ver agora numa tela, numa ilustração, como deve ser isso. Das 7 concessões, 4 devem ser travadas. São elas Correios, Dataprev, Porto de Santos e ativos da Petrobras. Uma deve atrasar, mas há chances de acontecer. É a dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont. E 2 devem seguir: programas de rodovias e ferrovias. O senador Rogério Carvalho, do PT, ele explicou o entendimento do governo eleito em relação às privatizações. E ele afirmou o seguinte: nenhum governo vai privatizar a sua principal fonte de informação. Dificilmente a Dataprev deve ser privatizada. Vamos ver. A Dataprev, o que pode acontecer, e é saudável que aconteça, é uma relação com outras empresas de tecnologia para ela evoluir, para ela melhorar a sua performance. Mas nenhum governo e nenhum país vai privatizar a sua principal fonte de informação, que é um banco de dados extraordinário, que é uma riqueza incalculável, que está no Dataprev. Então, Dataprev, particularmente, eu não conversei com o presidente Lula, mas eu tenho certeza que dificilmente o Dataprev deve ser privatizado, assim como a Embrapa não deve ser privatizada. A gente sabe que o próprio Lula não é muito fã de privatização. Assim, o primeiro discurso dele, lá atrás, bem antes da eleição, tirem o cavalinho da chuva, ele não usou essa expressão, de quem pensar em privatização de Petrobras, por exemplo. Mas desses nomes, dessa lista, por exemplo, Sérgio, como você vê essa, digamos, certeza que já podemos ter deste novo governo? Acho que aqui não tinha novidade, né, em relação às privatizações que seriam barradas, essas todas aí, eu acho que já estava dentro do jogo. Você manter Galeão, Santos Dumont dentro da possibilidade de privatizar, acho que o mercado também esperava que poderia acontecer, e manter as ferrovias, as rodovias. O que se espera, olhando para frente, é que não tenha muita mudança em relação à modelagem dessas concessões que são feitas também, que foi o grande gargalo do governo Dilma, que atrapalhou muito a modelagem que existia antes, que era boa, foi diminuída, né, a taxa de retorno desses projetos nas concessões que a Dilma fez e, na verdade, acabou atrapalhando todo o projeto de concessões que a gente teve no país ao longo desses últimos anos. Se mantiver como está agora, ok, eu acho que está dentro do que se esperava, o mercado não vai ter nenhuma reação. Naca. Me chama a atenção o que não foi anunciado, porque o risco que existia durante algum momento da campanha eleitoral, não sei se o Sérgio concorda comigo, era eventualmente um retroceder em alguns temas, por exemplo, Eletrobras. Esse era um risco que em algum momento da campanha ali apareceu no radar do mercado. Então, quando a equipe de transição sequer fala nisso, me parece um ponto absolutamente adequado e coerente, porque a sinalização ali, vamos atacar outras frentes. E sobre os aeroportos, é interessante porque o senador ali deixou bem claro que a porta para essa possível tentativa da nova rodada, né, para os 2 aeroportos do Rio de Janeiro está na mesa e ele fez uma espécie de meia-culpa, porque lembrou que começou no governo Dilma e na entrelinha ali ficou porque alguns dos projetos que não deram certo, Viracopos e o aeroporto de Natal, foram exatamente no período Dilma e a modelagem foi muito criticada. Então, isso é um ponto que o PT, nas concessões, vai ter que revisar. Porque alterar margens, por exemplo, durante a concessão é algo absolutamente dramático do ponto de vista da gestão e que atrapalha todo o setor. Particularmente na questão dos 2 aeroportos do Rio, a gente sabe que a questão da concorrência, o aeroporto, o Galeão já era privatizado, já tinha uma concessão, e essa concessão foi devolvida já? Isso, exatamente. Foi devolvida por um grupo de Singapura. Singapura. Isso. E agora o Santos Dumont, que seria concedido junto com Congonhas, acabou ficando ali guardadinho na gaveta, porque o governo quer oferecer os 2 aeroportos juntos, com duas funções distintas. Para que um não brigue com o outro. Exatamente, porque foi o que aconteceu na reta final. A Infraero, como operadora de Santos Dumont, começou a atrair uma série de voos
até de longa distância nacional e acabou esvaziando completamente o Galeão. E aí o operador privado, com razão, decidiu devolver a concessão.